Olá, amigos! Muito prazer! Sejam bem-vindos ao curso Direito em Módulos. Antes de iniciar nosso curso sobre a desapropriação como uma das formas de intervenção do Estado na propriedade, aliás, matéria essa sempre cobrada em concursos públicos e na prova da OAB, vou me apresentar. Meu nome é Guilherme Hart, sou advogado há 30 anos, formado pela Universidade Cândido Mendes, Ipanema, em 1988. Mestre em Direito também pela Universidade Cândido Mendes, em 2013. Professor universitário e nesses 30 anos de advocacia, fui procurador municipal durante 18 anos ininterruptos, iniciando em outubro de 1999, sendo 8 anos no Poder Legislativo como procurador-geral e 10 anos no Poder Executivo, dos quais 6 como procurador do IAPCM, Instituto próprio, e 4 como procurador-geral, findado agora em 31/12/2016. Todos no município de Cachoeiras de Macacu, estado do Rio de Janeiro. Com o que posso garantir aos senhores, acumulei durante esse período uma vasta experiência no direito público e, confesso aos senhores, o meu encanto em ser professor e ter a felicidade em poder transmitir todo o meu conhecimento adquirido. Quanto à bibliografia, existem vários autores nesse assunto, mas eu recomendo e gosto do professor Carvalho Filho, o Carvalhinho, a professora Maria Silvia de Pietro e o professor Celso Antônio Bandeira de Melo. Assim, contem comigo, sou bastante acessível, podemos nos falar pelo telefone, pelo e-mail, chat, fórum de discussões e outros meios de comunicação. E mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos à aula. Bem, senhores, desapropriar significa privar alguém da propriedade. Veja só, alguns juristas fazem a distinção entre desapropriação e expropriação. A verdade é que essas palavras são sinônimas e, como tal, empregadas pela maioria dos autores e legislação. Então, sempre que os senhores ouvirem expropriação e desapropriação, encarem como palavras sinônimas. Assim, sob o manto da Constituição de 1937, foi baixado o Decreto-Lei número 3.365 de 41, que foi chamada de Lei Geral da Desapropriação, que com inúmeras alterações introduzidas em seu texto, regula até hoje a desapropriação em todo o país. Mas eu pergunto aos senhores, qual o fundamento, qual a razão que justifica desapropriar uma propriedade privada? Sabemos que o fundamento é a base que justifica, a desapropriação. Sabemos que o interesse público deve prevalecer sempre sobre o interesse privado. O professor José Carlos de Moreira Salles, que tem uma obra extensa sobre esse assunto, ele diz o seguinte: olha, o direito individual termina onde começa o da sociedade. Vou repetir, o direito individual termina quando começa o da sociedade.
Olha aí que o fundamento começa a nos demonstrar que é uma questão de sociedade, de interesse público. O professor Cretella Júnior também diz o seguinte: o fundamento expropriatório, note que ele fala em expropriatório, é não individual, mas social, coletivo, público em qualquer de suas modalidades. Então, você pegar o fundamento dos dois professores, você nota que pode se desapropriar por interesse da coletividade e por um interesse público. Tá bom? Então, prosseguindo. Bem, o que diz a Constituição de 1988? Sabemos que o direito de propriedade tem garantia constitucional. Está no artigo 5º, inciso 22, onde diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, dentre outros direitos, a propriedade. Então, garante ao brasileiro e ao estrangeiro residente no Brasil a propriedade. No inciso 24, diz o seguinte, que a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados, é claro, os casos previstos nesta Constituição. Então, veja bem, senhores, nós temos em nosso pensamento, que esse direito de propriedade, quer dizer, quando eu compro um determinado bem imóvel, por exemplo, ele tem um caráter de perpetuidade. Quero dizer, vai além da própria vida do proprietário. Ou seja, eu morrendo, transmito aos meus sucessores e assim vai sucessivamente, independentemente do uso que eu venha utilizar. Essa é a visão que todos têm, mas não é assim que funciona. A própria Constituição Federal, em contraponto, em vindo de contra ao direito de propriedade, ele menciona no inciso 23 do mesmo artigo o seguinte: a propriedade atenderá à sua função social. Vou repetir, senhores. A propriedade atenderá à sua função social. Eu posso reconhecer aqui para os senhores que função social da propriedade é um conceito difícil de se obter, mas podemos dizer que é uma destinação economicamente útil da propriedade, claro, em nome do interesse público. O objetivo é extrair o melhor rendimento possível do uso da propriedade. Por exemplo, o Estado, a União, desapropria imóveis rurais para fins de reforma agrária. Por quê? Para que não possa ser utilizado em detrimento do progresso e da satisfação da comunidade. Ou, como bem disse o professor Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, a função social da propriedade aponta para um dever do proprietário de zelar pelo uso lícito, permitido no direito, ainda que não tenha a posse direta, ou seja, ainda que não esteja dentro do imóvel. Então, é importante que se tenha a propriedade, mas também se atinja uma função social dela. Eu observei que na Constituição, o Constituinte mencionou 4 vezes a locução função social da propriedade. Aonde? No artigo 5º, inciso 23, no artigo 170, no artigo 182, parágrafo 2º e no artigo 186. Ou seja, ele quer enfatizar que a propriedade não é mero direito privado, e sim uma instituição voltada ao cumprimento de uma função social.
onde eu quero dizer, senhores, que propriedade e função social da propriedade estão lado a lado, estão andando em conjunto. Bem, o professor Wade Lâmego Boulos, que tem um livro sobre um curso de direito constitucional, ele fala que a propriedade não é um direito absoluto, está condicionada a valor maior perante o interesse público. Diz o mesmo exemplo que não se pode permitir uma propriedade rural improdutiva. Então, ser proprietário não é o bastante para se garantir a propriedade. A propriedade está condicionada a uma função social. Voltando ao artigo 5º, no seu inciso 24 da Constituição, ali que a gente encontra a previsão constitucional genérica que ampara a atuação do poder público nos casos de necessidade ou utilidade pública ou ainda por interesse social, independente, senhores, da caracterização da terra como produtiva ou improdutiva, promover a desapropriação. Veja bem, aponta-se aí que se pode desapropriar até mesmo uma terra que prevê uma função social. Examinando, os textos constitucionais, consigo vislumbrar claramente 3 hipóteses de desapropriações permitidas. A primeira, de propriedade que cumpre a função social. A segunda, de propriedade que não cumpre a função social. E, por fim, de propriedade urbana ou rural e que não atinja, que seja nociva à coletividade. Então, essa formação genérica que a Constituição me permite que eu possa desapropriar uns bens, seja com função social, sem função social, urbana ou rural, e, obviamente, nociva à coletividade. Mas como conceituar esse instituto? Em primeiro lugar, eu posso dizer aos senhores que desapropriação é um fato administrativo. O professor José dos Santos Carvalho Filho, ele conceitua, na verdade, como um procedimento de direito público pela qual o poder público transfere compulsoriamente, de uma forma drástica, a propriedade de terceiro por razões de utilidade pública, por razões de necessidade pública ou interesse social, normalmente indenizando, mas admitindo-se que, por exceção, a ausência de indenização. Esse é o conceito do professor Carvalhinho. O professor Harada, que tem uma obra sobre esse instituto, desapropriação, ele pega um conceito onde ele coloca todos, na verdade, os artigos da Constituição. Ele diz o seguinte: é um instituto de direito público consistente na retirada da propriedade privada pelo poder público ou por seu delegado mediante lei ou previsão contratual, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Por interesse social, claro, para fins de reforma agrária, por contrariedade ao plano diretor da cidade, mediante prévio pagamento do justo preço em títulos da dívida pública ou dívida agrária. E, por fim, pelo uso nocivo da propriedade, hipótese que não haverá indenização de qualquer espécie. Pois bem, com a vinda do Decreto-Lei 3.365 de 41, a chamada Lei Geral da Desapropriação, como disse anteriormente, a utilidade e a necessidade pública foram unificadas. Isso porque, pelo artigo 5º, o que é necessário também é útil. Mas veja só,
nem todos os autores acompanham esse posicionamento. Muitos ainda mantêm a utilidade pública como vetor da desapropriação. Uma coisa importante que veio com o Código Civil de 2002, em seus artigo 1228, parágrafo 4º e 5º, o Código Civil criou o Instituto de Expropriação, em que a iniciativa cabe a particulares, acarretando a perda do imóvel, indenizando o proprietário ao final, quando? Quando que isso de fato ocorre, segundo a letra do Código Civil? Quando, primeiro, a posse seja considerada pelo número de pessoas, segundo, seja ininterrupta e de boa-fé por mais de 5 anos e, por fim, tenham os posseiros realizados obras e serviços considerados pelo juiz de valor social e econômico. Então, criou-se dentro do Código Civil uma forma de expropriação por particulares. O professor José dos Santos Carvalho Filho, ele chama esse instituto, dentro do Código Civil, de expropriação social. Por quê? Ele diz que, ora, ela é realizada por particulares e regido pelo direito privado, Código Civil de 2002. Atentem, diz o mestre, que não se pode confundir com a uso capião, pois esse instituto é gratuito. Mas veja só, não é pacífico essa posição não, tá? Há corrente dizendo se tratar de uso capião especial coletivo. Por outro lado, por que ele sustenta, por que o professor Carvalhinho sustenta que é uma expropriação social regulada pelo direito privado? Porque ele entende que a desapropriação é feita pelo poder público e está sob o manto do direito público, não permitindo a desapropriação por particular. O que o decreto-lei permite é a desapropriação por concessionários de serviços públicos, que são aqueles que prestam serviço público sobre regime de concessão mediante pagamento de tarifa. É o caso, por exemplo, das rodovias pedagiadas, que pagam pedágio. Claro, e sempre precedidas de licitação, como determina o artigo 175 da Constituição Federal. E mais, e os estabelecimentos de caráter público ou que exerça funções delegadas do poder público, as que estão ali no artigo 3º da Lei Geral, sempre e claro, desde que autorizadas por lei ou por contrato. Então, essa é a posição do professor Carvalhinho, explicando o porquê que esse Instituto do Código Civil é uma expropriação social e não uma desapropriação e nem um uso capião coletivo. Bem, qual a natureza jurídica da desapropriação? Posso adiantar aos senhores que é um procedimento administrativo amigável e quase sempre judicial, precedido de um ato administrativo, que é um decreto do chefe do Poder Executivo, declarando de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Na fase administrativa, o poder público interessado num determinado imóvel expede um decreto dizendo o porquê está o desapropriando e nesse interim chama o proprietário para tentar compor um acordo sobre o valor. Claro que o poder público já tem esse valor previamente já estabelecido, porque houve uma avaliação. Se o proprietário aceitar o preço oferecido pelo poder público, vai-se no cartório e desapropria-se por escritura pública,
Não é compra e venda, não vamos confundir. Desapropria-se por escritura pública. Não havendo acordo na forma amigável administrativa, não resta outro caminho a não ser a forma judicial, na chamada ação de desapropriação, onde o Estado aciona o proprietário objetivando compulsoriamente ter o bem, ele perde o bem para o Estado e o Estado tem o domínio do imóvel. Ok? Bem, quanto aos pressupostos. Quais são os pressupostos para a desapropriação? Primeiro, a utilidade pública. O imóvel a ser desapropriado tem que ter uma utilidade pública, pois ou uma necessidade pública ou um interesse social. Esses são os 3 pressupostos para desapropriar uma propriedade particular. Na necessidade pública, a administração se encontra diante de um problema inadiável, premente. Por exemplo, ela não pode adiar. Eu participei muito disso quando o município desejava expandir o hospital público municipal e precisava de criação de mais leitos. Então, o único imóvel aqui que se destinava a você desapropriar era o imóvel contíguo, era o imóvel vizinho, razão pela qual era inadiável, não tinha como deixar para adiante. Então, e a solução era desapropriar o imóvel por utilidade pública, por necessidade pública, perdão. Quando ocorre a utilidade pública? É um pouco diferente da necessidade pública. Na utilidade pública, a transferência do bem for conveniente e vantajosa para a administração. Não exige a transferência urgente dos bens para o Estado. Por exemplo, os casos enumerados no artigo 5º do Decreto-Lei. Por exemplo, desaproprie um terreno para a construção de um centro esportivo. Cabe, nesse sentido, examinar se a enumeração legal prevista no artigo 5º, que nós acabamos de mencionar, a previsão é taxativa ou exemplificativa? Entende a doutrina que a enumeração é exemplificativa, pois impedir que se desaproprie por falta de previsão legal seria inconstitucional. Quem acompanha esse pensamento é o professor José Carlos Salles, quando ele diz que a Constituição Federal não determinou que os casos de desapropriação fossem fixados em lei. Por isso, havendo a Carta Magna Brasileira estabelecidos pressupostos ou condições da desapropriação, a existência de uma causa de utilidade ou necessidade pública ou interesse social, claro, existindo uma dessas possibilidades, caberá a expropriação, porque tal ocorra, ainda que não previsto em lei. Nesse sentido, basta-se tão somente a previsão constitucional. Se não estiver enumerado na lei geral, não importa. O que importa é que haja um dos 3 pressupostos ou uma das 3 condições para desapropriar o bem particular. Quanto ao interesse social, o mesmo recai sobre aquelas situações em que o ato expropriatório objetiva melhoria de vida das classes mais pobres, distribuir de modo igualitário a riqueza, para o quê? Atenuar as desigualdades sociais. Exemplo, de novo, a reforma agrária, os assentamentos de colonos e demais casos listados na lei. O importante para o interesse social é que
a partir do decreto expropriatório, o ente público ele não ficará com o bem, ele passa para o seu nome e ele transfere para aqueles que necessitam, aqueles que vão utilizar o imóvel, quer seja para assentamentos, quer seja para reforma agrária. Ou seja, essas pessoas têm que utilizar o imóvel de uma forma conveniente. Então, no interesse social, o Estado não fica com um bem para uso próprio, ele transfere para terceiros que ali sim farão a utilidade conveniente pela razão que foi desapropriado o bem. Na próxima aula, nós vamos estudar as espécies de desapropriação.